Olá, você que nos acompanha na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir uma palestra de Divaldo Pereira Franco, Momentos Evangélicos, que foi publicada ontem, dia 13 de junho de 2020, com transmissão do Facebook, Instagram, YouTube e da TV Mansão do Caminho. Divaldo, nesta palestra, nos chama a reflexão sobre a vida. Inicialmente, ele historia umas passagens que ele observou, uma mensagem no YouTube, e na sequência ele faz a sua reflexão ou nos leva à reflexão a respeito da vida. Você não pode perder. Lembrando que você que nos acompanha na página Estação da Luz Espírita, o nosso objetivo é reunir nesta página materiais espíritas, textos, livros, entrevistas, páginas edificantes como esta palestra, para que você tenha a oportunidade de em um único lugar encontrar esse material para você pesquisar, estudar e para o seu deleite. É esse o objetivo da nossa página e por isso nós agradecemos o seu acompanhamento, a sua atenção que tem sido dada à nossa página e convidamos para que a partir de agora possamos acompanhar a palestra de Divaldo. Muito obrigado. A presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderosa ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares, responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina
passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância. Com ele o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem, que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas, que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes e aguarda um pouco mais. Este não era o momento. E se houvesses logrado êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes jamais. Olá, boa noite a todos. Vamos hoje à nossa reunião de sábado à noite, diretamente dos estúdios da Mansão do Caminho. Preparemos-nos para a nossa prece inicial. Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, pensar em Ti já nos faz bem. E quando reforçamos o nosso pensamento na vossa direção, sentimos inundar os nossos corações. E a paz, não a paz do mundo, mas a vossa paz, preenche o nosso ser. Dá-nos, Senhor, momentos de mansuetude, de tranquilidade, para que os nossos corações aflitos, as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos temores, possam por alguns instantes serem arrefecidos. E vós, preenchendo o nosso ser, irradiando a vossa luz sobre todos nós, irá nos dar a calma de que tanto carecemos. Abençoa-nos, Senhor. Sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, momentos evangélicos no sábado à noite. E nada melhor do que as palavras de Divaldo Franco para a nossa noite de hoje. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos da internet, os nossos votos de muita paz. Eu tive a oportunidade de ler no Facebook uma página que lamentavelmente não tinha o nome do autor. Eu irei utilizar-me do seu raciocínio anônimo, mas a meu modo, para podermos reflexionar juntos em torno de uma questão muito importante dos relacionamentos humanos. A primeira cena é o indivíduo contemplando pela janela um outro miserável caído dentro de um túnel. E esse primeiro indivíduo está com uma xícara na mão, atribuo tomando café. E ele diz: meu Deus, eu agradeço
dispor de recursos que aquele homem ali caído não tem. Por sua vez, o homem que está no túnel, humilde, talvez mendigo, raciocina: meu Deus, que bom, eu sou pobre, mas eu tenho saúde. E quero agradecer a saúde que eu possuo. Logo mais adiante, aparece a figura de alguém tresvariado, e este olha em derredor da cidade e diz: meu Deus, eu agradeço essa pequena coisa que eu tenho, porque afinal não é uma doença muito grave. Por sua vez, a cena final é arrebatadora. O indivíduo está sendo levado em uma cama hospitalar, dando entrada no nosocômio, e passa por ele uma outra cama, trazendo um corpo coberto com lençol, e no dedo polegar do pé direito, algo dizendo o nome e a data do falecimento. E aquele doente que parece estar indo para a sala de cirurgia, diz: ah, meu Deus, eu agradeço a vida. Mas o morto não tem oportunidade, porque para ele a vida orgânica já passou. Fiquei meditando a respeito dessa oportuna reflexão e lembrei-me que bem pouco agradecemos à vida, a grandeza e o milagre da própria vida. Afinal de contas, a vida, na sua generalidade, como dizia Aristóteles, é tudo aquilo que vibra, tudo aquilo que se movimenta, tudo aquilo que tem ação. Então, a isso nós poderemos chamar vida. No que se refere à criatura humana, o grande biólogo francês Claude Bernard assevera que a vida é essa junção de órgãos do corpo humano que termina por elaborar a consciência, o pensamento, a lógica, a razão. Mas se nós perguntarmos ao poeta o que é a vida, lírico, ele dirá que é o pulsar das estrelas. Outro talvez diga: a vida é o humus na intimidade da terra, para poder proporcionar às raízes absorver os elementos vitais para a manutenção da sua realidade vegetal. Então, pensando num grande biólogo norte-americano, que foi diretor do Museu de História Natural de Nova York por 30 anos, o Dr. Cressy Morrison, a vida é tudo aquilo que palpita, é tudo aquilo que tem cor, que tem vibração, numa linguagem geral. A vida humana é o momento culminante da criação, seja sob o ponto de vista místico, teológico, seja pelo ponto de vista materialista. É aquele momento grandioso em que o ser começa a pensar e, naturalmente, a discernir, porque uma estrela tem um brilho tão grande e a outra tem um brilho tão pálido. Ele vai descobrir que é o combustível que mantém a estrela. A estrela brilhante é uma novíssima. A estrela pálida é média. Uma estrela vermelha está consumindo-se e se vai transformar numa estrela anã, perdendo a sua finalidade estelar de ter à volta algum planeta. A vida é de interesse para todos nós, porque logo quando o homem começou a pensar, escreve um admirável pensador de origem mexicana, o Dr. Miguel. Ele assevera que a vida é esse suave mistério que envolve a natureza e que, nas grandes colinas de uma cidade próxima à capital do México, em Teotihuacan, a vida é a exuberância do nascer e do pôr do sol, sem que haja qualquer interrupção
neste ciclo vital interno que se vai consumir nos milênios dos milênios. No entanto, o grande desafio da vida é viver. Viver do ponto de vista biológico, fenômeno automático. Nós, através do nosso sistema nervoso autônomo, temos vários fenômenos para os quais não contribuímos sequer com o pensamento. A circulação do nosso sangue, a digestão, a respiração, pertencem aos fenômenos autônomos do nosso sistema nervoso. Mas ainda temos dois outros sistemas nervosos que compõem o quadro do pensamento, da percepção extrasensorial, e que, irrigados pelas glândulas endócrinas, principalmente o timo, a pineal, abre espaço para a comunicação com a vida transcendente. Então, este é o milagre da vida. Mas para que seja um milagre exitoso, existe uma ética de comportamento. Esta ética de comportamento foi proposta por Platão, inspirado no pensamento socrático. Mas apenas como ética, ela ofereceu diretrizes morais. Necessitava de algo mais que Aristóteles, a posteriori, vai sugerir: a estética, a beleza, apresentada por Dostoiévski, aquela beleza que vai salvar o mundo certo dia. E quando nós olhamos a paisagem terrestre, não nos podemos evitar de notar a beleza e o caos, a ética e o desequilíbrio. Ao mesmo tempo, toda a harmonia e o desarranjo fazem parte, esses dois pontos, o ponto positivo e o ponto negativo, daquilo que nós chamamos percepção da vida. E essa percepção da vida é muito variável para cada um de nós, a depender do nosso estágio de natureza intelecto-moral. Se nós temos uma visão profunda de percepção intelectiva, a vida tem um significado. Não pouco nos basta, porque as nossas interrogações perdem-se no infinito. Mas se a nossa vida é modesta e não desenvolvemos a percepção da cultura, o alimento, o sexo e o repouso constituem a finalidade basilar da vida. Então, o que seria como grande mensagem da vida? O amor. Porque o amor é o próprio ar de Deus, dando energia ou vitalidade à vida. Daí João, o evangelista, dizer que Deus é amor. Mas para que nós possamos exercer o amor, há outros sentimentos que se incorporam a esse sentido ético para poder tornar o amor realmente um quadro relevante. E um dos sentimentos básicos do amor chama-se gratidão. Gratidão, na atualidade, é algo um tanto esquecido. Quando a Unesco compôs as linhas básicas para a vida de paz universal, estabeleceu 6 princípios, sendo que o último está exarado nos seguintes termos: temos que redescobrir a solidariedade. Equivale dizer que, em alguma época, já fomos solidários, mas na atual vida nós estamos solitários. A nossa vida está cheia do ego, das ambições pessoais, das paixões que não nos preenchem, o chamado vazio existencial. E o vazio existencial ocorre principalmente por causa do ego, aquilo que eu quero, não aquilo que eu sou, o que eu pretendo, mas não que eu já consegui. Essas realizações externas da minha personalidade e não as razões internas da minha individualidade, aquilo que eu sou em relação àquilo que eu estou. Então nós vamos reflexionar um pouco a respeito de
gratidão. A gratidão é uma virtude, porque é algo inabitual, considerada um desafio para o nosso ego. É este sentimento de retribuir o bem que se recebeu e de anular o mal que se nos façam. Quando eu sou uma pessoa grata à vida, o mal dos maus não me faz mal, porque não sintonizo, mas o bem me faz enriquecido e eu me torno o veículo do bem, esperando a resposta na gratidão. A gratidão em si mesma não exige nenhuma compensação. Por isso que, ao abordar o tema da caridade no amor, Jesus diz que uma mão não saiba o que a outra faz. Equivale dizer a inconsciência do gesto, fazer por hábito, fazer por uma constituição de servir à humanidade. Então vai-se semeando. Nem todo semeador aguarda o fruto da sua insementação, porque alguns, dizia Rui Barbosa, semeiam a couve para comerem amanhã. Outros semeiam o feijão para comer dentro de 3 dias, ou 3 meses, aliás. Outro vai semear a árvore para ter o lenho para a construção da casa. E eu complemento, existem os que semeiam vidas para toda a eternidade. Semear vidas é ser grato à vida. Então, aquele homem que estava tomando café e que era um rico, agradecia a Deus não ter a necessidade que a pobreza leva ao indivíduo. Era uma forma de gratidão a Deus. Nós, invariavelmente, não agradecemos os bens, as bênçãos de que somos objetos diariamente. Despertamos, achamos interessante ou não o dia. O nosso trabalho é exaustivo ou é compensador e raramente nos detemos a pensar em tudo quanto poderia ter acontecido e não aconteceu, de bem ou de mal, ou tudo o que aconteceu e nós poderíamos ter evitado o acontecimento. Quando eu era mais jovem, em determinada ocasião, sucedeu-me algo muito bom. Eu fiquei emocionado e na minha emoção eu esqueci de verbalizar a gratidão. Então, Joana de Ângeles, a instrutora espiritual, me disse: meu filho, nunca te esqueças de verbalizar o sentimento da gratidão. Eu disse: mas a pessoa sabe? Não. Talvez não se tenha apercebido. E como o bem que te fez, talvez não tenha notado, vale a pena que tu estimules essa faculdade gentil do outro, para que ele possa discernir o outro lado da questão, quando opera de uma forma negativa. Então, ela cunhou: toda vez que te acontecer uma coisa, agradece a Deus por aquilo que não te aconteceu de mal. E se por acaso algo de mal te acontecer, opera o sentimento de gratidão por aquele aparente mal que te aconteceu. Passaram-se muitos anos e eu aprendi, na medida do possível, a ser grato, a dizer as palavras muito obrigado, mas não apenas a dizê-las, a sentir a alegria em poder dizê-las. E faz alguns anos eu havia terminado uma conferência em Londres e fui apresentada a uma senhora muito simpática. Ela me falou que era irlandesa e, como eu não sou muito bom em inglês, a minha intérprete me deu uma grande ajuda e me contou a sua história. Normalmente, quando eu estava em Londres ou quando era anunciado, ela tinha o prazer de vir para participar das reuniões, para confraternizar. E numa oportunidade posterior em que nós conversamos, ela disse: Mr. Schmidt, eu quero agradecer a sua presença. É tão bom quando me levanto e no auditório eu noto
o seu sorriso e o seu adeus, que me comovo. Ela diz, mas isso lhe faz bem? Eu disse, faz-me muito bem, porque é sinal de que a senhora tem por mim uma certa afeição. Então eu aprendi com os espíritos a agradecer tudo de bom que me acontece. E então ela sorriu e eu continuei. E aprendi também com os espíritos a agradecer tudo de mal que também me acontece. Eres curioso, Divaldo? Então eu vou completar seu pensamento. Eu, a partir de hoje, vou agradecer a Deus o mal que não me aconteceu. Porque veja bem, eu venho da Irlanda de trem, faço a viagem, o percurso de 5 horas, depois eu retorno. E sempre bem, ora, quanta coisa negativa poderia acontecer que não sucedeu. Ficamos amigos por mais de 10 anos. Há alguns anos, digamos 5 ou 6 anos, eu havia chegado para pronunciar uma conferência e lá estava Miss Schmidt, muito simpática. Ela então me deu um abraço e disse, eu desta vez vim porque me falaram que era a última vez que o senhor viria a Londres. Isso é interessante, mas eu nunca pensei isso. Na propaganda estão dizendo que venham ouvi-lo, porque é a última vez. Eu digo, é técnica, Miss Schmidt. As pessoas adoram marcar a data da morte do outro. E a gente fica curioso para ver pela última vez. Mas eu tenho a impressão que não vou morrer logo. Ela disse, olha, seja como for, faz de conta que é o nosso último abraço. Deu-me um abraço. Eu disse-lhe, muito obrigado pelo seu abraço, pelo que me aconteceu. Passaram-se os meses, voltei a Londres. Voltei no ano imediato. E ao 3º ano, eu me recordei de Miss Schmidt. Não lembrava de a ter visto nos 2 anos anteriores. Então percorri o auditório com o olhar enquanto falava e Eda não estava presente. Supus alguma dificuldade, algum problema de saúde. Ao terminar a reunião, eu perguntei à gentil intérprete, então, que notícias você me dá de Miss Schmidt? Ela disse, você não sabe, Divaldo? Eu digo, não sei. Pois olha, da última vez, isso tem 3 anos, foi quando do abraço, ela voltou para a Irlanda e uma pneumonia levou-a ao túmulo. Ela morreu. Eu digo, meu Deus, então agora eu agradeço novamente o último abraço que ela me deu. Aí eu fiquei pensando, essa problemática de se dizer que é a última vez que nós vamos ver fulano e beltrano, não pense que é pela morte do outro, talvez seja pela nossa própria desencarnação, porque nós sempre achamos que o outro é que vai desencarnar. Muito bem, passaram-se os tempos e veio um período, há aproximadamente 20 anos, em que os espíritos me sugeriram realizar aqui em nossa casa a Semana da Gratidão. Contaram-me várias e belas histórias sobre o sentimento de gratidão. Não basta ser grato, diga-o, porque você vai estimular a pessoa a continuar agradecendo. Porque muitas vezes a pessoa também necessita de uma boa palavra. E revolvendo a minha história atual, eu me recordei que quando era muito jovem, e havia chegado à capital, cheio de sonhos, de aspirações, para poder conquistar o mundo, porque eu vim do interior, eu senti uma grande solidão, porque eu fiz um concurso público e fui trabalhar numa autarquia governamental. E toda tarde, quando saíamos, cada pessoa encontrava o seu par. Eram amizades, afetos, enamoramentos, cônjuges, e eu me dei conta que era talvez o único que saía sós. E não sei porquê, talvez um dia mais melancólico, e isso me deu uma grande tristeza. Eu saí meditando e fui para a pensão em que me hospedava. Eu não conhecia ninguém, exceto as pessoas que moravam ali na pensão. E disse assim, meu Deus, que coisa, eu sou tão jovem, tenho 18 anos, e me sinto tão só numa cidade que deve ter 1 milhão de habitantes àquela época. E então peguei o
bonde, era o tempo do bonde, o streetcar. Sentei-me e fiquei melancólico. A tristeza me foi invadindo e começou a chuviscar. Então o bonde estava quase vazio. Quando estava para chegar no lugar em que eu deveria saltar, uma senhora afrodescendente que ia à frente voltou-se para trás, na minha direção, e disse assim: senhorzinho, venha para cá. Eu achei estranho. Olhei para ela e disse assim: eu disse: sim, senhorzinho, venha para cá. Eu então fui andando pela lateral do bonde, que era muito comum, e achei estranho, sentei-me junto a ela. Ela então me disse assim: o senhorzinho está triste, não é? Era o que faltava, porque logo eu me comovi. Eu precisava de alguém para me provocar as lágrimas. E eu disse assim: sim, senhora, eu me sinto muito triste, porque minha família mora fora. E ela então me disse assim: posso pegar na sua mão? Eu disse: mas minha senhora, para mim será um motivo de alegria. Ela pegou a mão e eu senti aquela mão calosa do trabalhador, rude e sofredor. A minha era mais macia, porque eu lidava com papéis, psicografava, escrevia à máquina. Então, claro, a mão era menos rude do que aquela. Mas a mão dela não era apenas rude, era uma mão segura, porque ela apertou a minha e eu senti o amparo de uma mão amiga, protetora. Ela então olhou bem para mim, era uma senhora de uns 70 anos, a pele enrugada, mas linda face. Aquela face de ternura, ela sorriu e disse: não salte aí não. Eu disse: mas como a senhora sabe que eu ia saltar? Ela disse assim: meu filho, no mundo tem muita coisa que a gente não sabe. Eu então me lembrei da frase de Shakespeare, de que embaixo dos céus há muitos mistérios. Mas ela era uma pessoa que nunca ouviu falar de Shakespeare. Então eu achei graça de mim mesmo e resolvi não saltar. Fomos saltar na parte terminal. Era um lugar meio deserto, na época em que não havia grande número de casas. Ela disse: venha comigo até o meu barraco. E eu imaginei o que seria um barraco. Naquela época eu não sabia a expressão. Fomos andando para o lado das casas construídas nos pântanos de Salvador. Era uma casa de pau a pique, muito modesta, mas muito limpa. Chamou minha atenção o chão tão varrido, como se diz na minha terra, que se podia comer farinha no chão, porque não estava sujo. Ela sentou-se, mostrou num banquinho e disse: eu sei que o senhorzinho gosta muito de café. Eu disse: é verdade. Então eu vou preparar um café. Pegou um coador daqueles antigos, que já não tinha cor, não era nem moreno, nem preto, nada, era antiquíssimo. E fez um café horrível e me deu para tomar. Mas foi o café mais saboroso da minha vida, porque nem açúcar eu pus, tão deslumbrado eu estava com aquela senhora que me chamava de senhorzinho. E aí eu me perguntei: meu Deus, é um anjo que veio do céu para me dar as mãos. Então sentei-me e ela me pegou novamente na mão e disse: senhorzinho, não se sinta sozinho, porque o senhorzinho tem uma missão na Terra. Nesse tempo havia o hábito de falar sobre missões. Eu disse: minha senhora, que missão? Eu sou funcionário público, tenho um salário modesto, eu estou começando. Ela disse: sim, está começando. Mas ninguém chega ao fim sem passar pelo começo. Não é verdade? Isso é verdade. Então, espere o tempo. O senhorzinho tem uma missão. E a sua missão é consolar as pessoas. Por isso que o meu guia está me pedindo para consolar o senhorzinho. Eu perguntei: e a senhora tem guia? Ela disse: claro que eu tenho. Ela era uma médium extraordinária. Eu era um espírita que estava começando. Aos 18 anos, eu ainda não tinha lido o Livro dos Espíritos. Tinha feito a primeira palestra em Aracaju há apenas um ano. E ela então me disse: nós nos encontramos para apagar a sua tristeza. Deus quer que você sorria, senhorzinho. Sorria. Você nasceu para sorrir e fazer os outros sorrirem. Eu fiquei atarantado,
porque era a primeira vez que eu vi aquela senhora. E sem saber o que fazer, eu digo, agora eu posso ir? Ela disse, pode. Toda vez que estiver triste, vem aqui. Esta casa é de nós dois. Eu saí caminhando e pensando, não conseguia concatenar, receber esta mensagem profunda, só fazia dizer assim, meu Deus, muito obrigado. Uma senhora estranha me ama, ela me quer bem, muito obrigado, meu Deus. E aí me comovi muito, eu era muito inexperiente e fui andando até o local em que eu me hospedava. 3, 4 dias depois, eu me lembrei dela e fui à sua casa. No domingo à tarde, eu fui à sua casa. E então eu levei um café que estava muito em moda aqui na cidade do Salvador. E disse para ela, hoje quem vai preparar o café sou eu. E levei um coador novo, afinal de contas, o dela já tinha desencarnado, reencarnado, devia estar na 5ª reencarnação. E ela ficou me olhando, mas senhorzinho, você sabe fazer café? Eu digo, olha, eu sei muita coisa. E comecei a brincar com ele, digo assim, vai ser minha avó espiritual. Eu não conheci meus avós. Aí dei-lhe um abraço, eu tinha vontade de abraçar alguém, mas não tinha como. Dei-lhe um abraço enorme e ficamos amigos íntimos. Mais ou menos durante 6 meses eu frequentei a sua casa. E certo dia, no sábado, que nós tínhamos reunião, eu fui levá-lo em casa, agora graças à bondade de um amigo que tinha um automóvel. Convidou-me e eu então digo, olha, eu estou acompanhado de uma pessoa. Não, o carro tem lugar. Levamos. No dia seguinte, ela desencarnou. Mas antes de desencarnar, ela chamou uma vizinha e mandou uma mensagem para mim. A mensagem era esta. Diga, senhorzinho, que sempre agradeça a Deus tudo que lhe acontecer, de bom ou de mal. Eu achei estranho. Eu tinha 18 anos, como é que a coisa ruim que me acontece eu tenho que agradecer? Não tinha ideia da beleza da gratidão. E esculpi na minha alma a figura desta criatura. Nós criamos em nossa casa um atendimento a pessoas idosas, em homenagem a ela. A pessoas bem necessitadas, em homenagem a ela. E em cada pessoa muito idosa do nosso serviço chamado Caravana Alta de Souza, eu a via. E quando algo me acontecia que não me era agradável, eu era muito inexperiente, e dizia assim, muito obrigado, meu Deus. E cheguei à conclusão que agradecer o mal era uma forma de adquirir experiência e sabedoria. Passaram-se muitos anos. Eu me tornei um adulto, uma pessoa de reflexões, uma pessoa que viajou muito para dentro. Tive dificuldade nos relacionamentos humanos, porque abracei o Espiritismo e abracei Jesus Cristo. Então eu disse para ele certo dia, você sim, eu sei que você é o meu amigo íntimo, porque você é o amigo que na hora grave não teve amigos. Cresci, e a imagem dessa senhora, toda vez que eu estou preocupado, ela me aparece e diz assim, agradeça a Deus o que está acontecendo com o senhorzinho. Vim constatar que se trata de uma entidade de nobre elevação espiritual. Então eu aprendi a ser grato e me ficou tão penetrante que quando eu estou na área da mediunidade e os guias me dizem, nós hoje vamos atender um espírito muito infeliz. Você se importa, meu filho, de oferecer? Absolutamente. Eu agradeço, porque também eu sou um espírito necessitado. A mediunidade toda eu a exerci em contato com os espíritos mais sofredores, porque, afinal de contas, são os mais necessitados. Os espíritos bons são mestres queridos que nos vêm disciplinar, que nos vêm orientar. Passaram-se os anos e a gratidão tornou-se um princípio terapêutico, porque hoje, na terapia do equilíbrio, a gratidão tem um lugar preponderante. Os modernos terapeutas dizem o seguinte, uma pessoa que é grata produz oxitocina.
A oxitocina é um hormônio do amor. Por exemplo, a criança está no ventre materno, a mãe acaricia, ela derrama altíssimas quantidades de oxitocina. Quando o pai, o marido, chega e toca na barriga, outro. E quando a criança nasce, hoje, a moderna obstetrícia coloca por um pouco sobre o ventre da mulher, para que não se interrompa aquilo que o cordão umbilical vai cortar. A oxitocina interna agora passa a sair na direção da pessoa. Então, quando nós somos gratos, nós não temos as trágicas enfermidades cardiológicas, os derrames cerebrais. Quando nós temos o sentimento de gratidão, a nossa pulsação não tende a altas manifestações. Ela é sempre um pouco mais baixa, o que é muito comum nos médiuns equilibrados. Ter um pouco de pressão arterial no, digamos, 11/6, por exemplo, 12/5, numa hipótese. Então, isso é resultado do quê? Do sentimento de gratidão, porque o sentimento de gratidão é da alma. É a alma que descobre o encanto de ser boa, de servir e de ajudar. Vamos fazer uma pequena pausa e logo, logo voltaremos. Em tempos de isolamento social, a fome, o desamparo e o sofrimento afligem milhares de pessoas invisíveis à sociedade. Diariamente, nós da Mansão do Caminho ajudamos cerca de 5.000 famílias necessitadas, que mesmo durante a pandemia continuam recebendo gratuitamente cestas básicas e medicamentos de nossas obras sociais. Para essas famílias, nós somos a única mão que se estende. Uma prática que mantemos há mais de 65 anos. Ajude-nos a dar continuidade a esta grande ação de caridade. Seja um doador da Mansão do Caminho. Acesse agora www.mansãodocaminho.com.br/quero doar. Olá, amigos! Eu quero te convidar para que você possa acessar ao Espiritismo numa perspectiva de poder olhar os aspectos históricos e atuais, capitaneado naturalmente por uma figura emblemática, significativa, um ícone do nosso movimento espírita, Divaldo Pereira Franco. Espiritismo Play é essa plataforma através da qual você mergulha em conteúdos inéditos e em conteúdos históricos. E tu tens a possibilidade de poder viver o Espiritismo através das reflexões desse que é o nosso maior divulgador do Espiritismo nos últimos tempos, cuja palavra sempre nos encanta. Eu te convido para que tu possas fazer parte dessa plataforma, fazendo uma assinatura e também contribuindo desse modo com a Mansão do Caminho. Um abraço. O sentimento de gratidão é o nosso despertar para a realidade da vida. E nós poderemos fazê-lo de 1000 formas. Então, por exemplo, olhar o dia. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Temos um incidente. Muito obrigado, meu Deus. Poderia ter sido muito pior. Ainda quando eu era jovem, um espírito chamado Marco Prisco,
que é jovem, desencarnou com os 22 anos, em Roma Antiga. Ele fazia parte do grupo de servidores de Públio Lentulus. Ele me disse uma coisa: se alguém te disser palavra grosseira, agradece, porque ele poderia agredir-te com um golpe. Mas se alguém te agredir, aplicando-te um golpe mesmo covarde, agradece a Deus, porque ele poderia matar-te. Eu achei aquilo estranho. Mas se alguém te matar, agradece a Deus, porque tu poderias ser o assassino e, no entanto, és a vítima. Agradecer sempre, porque a gratidão é a ternura de Deus para com as criaturas. Por amor às criaturas, a lei divina da evolução é feita de reencarnações. A pessoa erra e tem oportunidade de reparar, reencarna-se. Se equivoca e tem a dádiva de recomeçar. São as bênçãos da gratidão, porque todos, neste processo evolutivo, nos equivocamos, mas não por maldade, sim por ignorância. E à medida que os anos se sucederam, eu comecei a compreender de uma maneira tolerante que o mal é nada mais do que o desconhecimento do bem. E pude constatar em uma reunião mediúnica muito bela, há poucos dias, quando um dos médiuns presentes no trabalho Socorro voltou-se para mim e disse: Edivaldo, eu lhe quero pedir perdão. Eu estranhei aquilo, eu estava lúcido, psicografando, e então o Espírito disse: pois é, eu não fui a pessoa que você supôs, não correspondi à expectativa, etc. Mas como eu estava em transe da escrita, eu só podia prestar atenção em parte. Mas como a comunicação demorou, eu terminei a psicografia e então eu vi quem era o coração amigo. O Espírito dizia no fim assim: eu me sinto constrangido a dizer o meu nome, porque estive ao seu lado tanto tempo e não aproveitei. E agora eu percebo quanto eu perdi. Então eu comecei a pensar, não disse nada, não enunciei o nome, porque ele não queria dar, eu não digo o meu nome, porque fico constrangido. E então, mentalmente, eu lhe agradeci, eu não sabia que ele teve esse mal-estar em referência a mim. Sempre considerei de uma forma muito boa. E mais tarde, quando eu me fui deitar, ele voltou. Voltou e me disse: quanta coisa eu devo ter lhe feito de mal. E eu não sei explicar por quê. Então eu não posso ter paz desde quando eu desencarnei. Eu digo: olha, meu irmão, tenha a certeza absoluta que de maneira nenhuma eu lhe vou perdoar, porque eu nunca notei. A gente só perdoa quando tem mágoa. Mas como é que eu vou ter mágoa de você? Você foi uma pessoa que me ajudou muito, que foi muito útil, e de fato, porque o problema eram conflitos dele. Então, a partir desse momento, eu me tornei grato, porque eu notei como era uma pessoa sofredora. E a gente convivendo nunca se havia dado conta. Então, a vida deve ser um poema de agradecimento a Deus. Estamos vivendo uma hora muito difícil, mas ao mesmo tempo abençoada pela oportunidade de conviver com os nossos filhos. A infância dos nossos filhos, invariavelmente nós perdemos, trabalhando para dar-lhes conforto, mas não para dar-lhes carinho. O carinho é mais importante do que o conforto. O que aquela senhora afrodescendente me deu não tem preço, porque graças àqueles conselhos é que eu pude asserenar-me. Se eu tivesse recebido um prêmio em dinheiro de loteria, uma promoção, tudo ok, muito bonito, mas não teria tido o amadurecimento, a paz de espírito que a sua voz generosa me deu. Quantas vezes um olhar de uma pessoa querida nos enriquece de júbilos. Não economizemos, pois, a oportunidade de sermos gratos a Deus, mesmo agora com a pandemia.
porque todos iremos morrer. Claro que nenhum de nós pretende desencarnar agora, mas o que importa é a vida eterna. Quando desencarnarmos disto ou daquilo, nós continuamos a viver com excelência. Eu me recordo de um fato muito curioso. Eu tive um desdobramento da personalidade. Para quem não sabe o que é, um sonho. Digamos um sonho. E nesse sonho eu estava tão lúcido como me encontro aqui. E estava numa região muito bela. Um casario normal, com uma vegetação luxuriante. Nisto apareceu minha mãe, o anjo bom que Deus colocou no meu caminho. Deus colocou muitos anjos bons até hoje. E então ela apareceu sorrindo e era uma mãe especial. E disse: meu filho, já que você está aqui, venha ver a casa em que você vai morar. Eu digo: eu virei para aqui. Vem, eu estou reunindo nossa família novamente. Me pegou pela mão e me levou a uma casa. Dizemos casa por falta de uma palavra própria para definir aquilo que na Terra nos parece um domicílio. E lá eu encontrei o Nilson, essa alma irmã que nos ajudou na Mansão do Caminho. Então o Nilson me disse: Di, eu soube que você está para vir e sou encarregado de construir os seus cômodos novos. Então eu gostaria de lhe perguntar isso, perguntar aquilo. Eu disse assim: então estou para vir agora. Dizer, agora aqui no mundo espiritual, tanto pode ser hoje como daqui a 50 anos, porque a medida de tempo é um pouco diferente. Mas nós fomos notificados que você estava para vir. E levou-me para ver o que seria a sala em que eu ia trabalhar. Eu digo: meu Deus, até no mundo espiritual eu vou ter uma sala para trabalhar no computador, porque eu sou do tempo da máquina datilográfica, suplantei, passei para o computador, agora eu estou já no telefone, nisso, naquilo, e espero estar nos aparelhos lá do além. Terminamos. Eu achei o lugar muito interessante e perguntei para alguns irmãos meus desencarnados. E minha mãe disse assim, com aquela ternura dela: fulano não está bem, meu filho. Ele está numa região muito dolorosa e eu só o visito uma vez por mês. Eu disse: mas mãe, é umbral? Eles chamam umbral, é uma região de muita dor. Beltrano está hospitalizado, mas fulano e cicrano estão muito bem. E eu reservei para você um pequeno jardim, porque eu sempre gostei muito de violeta dos Alpes, de orquídeas, mas como não tenho tempo, eu vou deixar para outra encarnação. Então, quando eu cheguei, sentamos-nos, assim no que seria um jardim. Vamos fazer um paralelismo de palavras. Não é um jardim terrestre, algo que faz lembrar um jardim. E havia um lírio numa tonalidade azul, belíssimo. Eu estava sentado num banco anatômico, porque ele como que envolveu o meu corpo perispiritual. E aí mãe disse: meu filho, para você ir treinando, está vendo este lírio? Eu disse: mas que coisa linda, mãe, maior do que aqueles que eu conheço na Terra. Ele disse: mas o melhor é que é terapêutico. Você tem andado doente, você vai ficar bom. Estava no programa você vir para cá nesta semana, mas os seus guias interferiram e você vai ter uma moratória. Mas o organismo precisa de vitalidade, precisa de energia, de fluido animal. Cheire a flor. Eu então peguei o lírio com muito cuidado e aspirei. Quando eu aspirei, eu senti que ele se diluiu. E como se fosse um Vic Vaporub, entrou-me pelas fossas nasais e depois percorreu todo o corpo. E eu vi no meu corpo como um antigo modelo que havia de veias e artérias para os estudos de anatomia. Então eu pude me ver por dentro e aquela substância. E então eu senti uma sensação de bem-estar imensa. E minha mãe disse assim: você vai voltar para o corpo absolutamente recuperado. E o lírio desapareceu até o talo. Ficou somente a parte final. Minha mãe era muito gentil, era um ser especial. Ela tocou no meu ombro e disse assim: veja, meu filho, aqui não se perde nada. Fique olhando aí
para as folhas do lírio. E aí eu vi nascer uma nova haste. Ela foi nascendo e refez o lírio. Aqui tudo se transforma, nada morre, tudo vive. Agora que você foi beneficiado, agradeça a Deus. Eu então olhei assim para o lírio e comecei a falar com Deus. Como o meu conceito de Deus é um pouco diferente do habitual, eu então lancei o meu pensamento no Cristo Jesus e numa concepção transcendental eu aí falei ao psiquismo universal que estava ali impresso e que me deu vitalidade, como se fora o tônus vital. Na hora em que minha mãe me disse, agora eu vou levar você para o corpo, porque você está com muita energia sutil e o corpo vai estranhar. Levou-me, eu adormeci, não me recordo como me adentrei no corpo. No dia seguinte, eu me senti um pouco desfalecente, muito pálido. Era a absorção da energia pelas células. Recordo-me como se fosse agora. Na hora que eu despertei, ainda sentindo aquela espécie de cansaço, minha mãe sorrindo perguntou, já orou? Eu disse, mãe, eu estou chegando agora. E nós dois sorrimos, porque ela era muito engraçada. Adorava me perguntar, já orou? Eu digo, mãe, a minha vida é uma oração. Meu filho, você vai viajar com o sol e não sabe se vai chegar ao poente. Então, ore. Aí eu me acostumei, todo espaço vazio na mente, eu começo a agradecer. Que é a minha prece perene de oração. Mas, meu Deus, que coisa linda. Olha a natureza, olha a paisagem, olha a vida mínima. As borboletas me encantam, os bem-te-vis, etc. E então, a noite de hoje, eu havia pensado em recomeçar a nossa conversação doutrinária com a gratidão. Agradeça a Deus, a glória da sua vida. Um corpo, disse Emmanuel, mesmo deformado, é uma bênção de inestimável valor. A bênção da reencarnação hoje é um sorteio, tal do número, porque são 28 bilhões de espíritos para o planeta terrestre. 28 bilhões. Nós estamos num quarto. 7 bilhões e 600 milhões. Então, há muito candidato para a reencarnação. Não se agaste com as coisas insignificantes. Agradeça até as coisas desagradáveis. Peça a Deus que Ele dê coragem e alegria de viver. E, sobretudo, ame a vida conforme se lhe apresente. Falo-lhe com uma grande experiência. Ninguém chega a uma idade provecta como a minha sem ter experimentado várias circunstâncias e situações, algumas embaraçosas, e ter saído delas sem arranhões, sem quedas e sem feridas. Então, olho o meu perispírito e não encontro feridas de comprometimento com o mal. Então, eu agradeço a Deus. Daí, quando eu estava em Buenos Aires, em 1960, o espírito Amélia Rodrigues apareceu-me e me fez psicografar a oração da gratidão. Agradecer isto, agradecer aquilo, agradecer tudo isto, e na etapa final, agradecer às almas amigas que nos cercam de carinho, que nos dão amparo, que constituem a razão de nossa vida. Você é a razão da minha vida. Note que frase linda. Aristóteles dizia, 2 pessoas quando se amam são um espírito em 2 corpos. Ao mesmo tempo, o notável pai da psicologia profunda, Carl Gustav Jung, dizia, você pode ter um conhecimento imenso,
prêmios acadêmicos, cultura infinita, mas quando estiver junto de uma alma, lembre, você está junto de uma alma. Trate bem essa alma, ame essa alma, porque toda alma tem um espinho cravado. O apóstolo Paulo, eu, Senhor, faço o que não gostaria e não faço o que gostaria. E tenho um espinho na carne que me dificulta a marcha. Aquele que foi elegido para levar Jesus à humanidade. Se não tivesse havido o apóstolo Paulo, nós possivelmente não seríamos cristãos. A doutrina teria morrido naquele pedaço de terra do Oriente Central. E a figura de Cristo teria desaparecido. Então, ontem, nós celebramos o Corpus Christi, que é o corpo do Cristo. A igreja, não no sentido do templo, a igreja da fé, da caridade, da bondade, nesta hora mística de desespero e de angústia, que nós sejamos esse Corpus Christi e tenhamos a coragem de agradecer e pedir pelos que estão chorando, pelos que estão sofrendo. Eu sinto uma ternura imensa pelas pessoas que viram ou não viram desencarnar na grande pandemia os seres queridos. Mas fiquem tranquilos, eles vão despertar, felizes, porque foram vítimas, e vão amar com uma ternura imensa. Então não pranteie, agradeça ter tido a honra de conviver com alguém que lhe deixa este vazio existencial, em nome do amor. Receba, então, de todos nós, de nossa casa, o sentimento de gratidão por esta oportunidade. E até a próxima terça-feira, neste mesmo horário, com a nossa palestra habitual. Muito obrigado.